Sejam muito bem-vindos, esse é o Direito Toda Semana, o meu nome é Gerlaine e hoje nós vamos falar sobre o regime de bens. Bom, uma dúvida assim que surge muito, entre os casais, principalmente aqueles aí que estão pensando em se separar, é como é que fica a partilha de bens. Como é que vai ficar a questão dos bens que foram adquiridos durante o casamento e até mesmo aqueles bens que foram trazidos pelos cônjuges, desde o início do relacionamento, antes mesmo de você casar ali, de você contrair o matrimônio, como é que fica essa questão? Pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo, que aí vai explicar um pouquinho de forma bem objetiva, e acabar, consequentemente, diferenciando um regime do outro. Vamos lá, os regimes de bens, nós temos a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens, a separação total, nós temos também a participação final nos aquestos. Beleza, vamos começar explicando aí pelo mais usual, que é a comunhão parcial de bens. O que significa isso? Significa dizer que todos aqueles bens adquiridos durante a constância do matrimônio será dividido entre os cônjuges. E aqueles que já eram, aqueles bens que já eram dos cônjuges individualmente, continuarão sendo deles, não vai se comunicar nessa partilha. Vou dar um exemplo prático para poder ficar mais fácil aí a compreensão. Imagina que eu vou casar e eu tenho uma casa, tá? Já é minha, antes de eu casar já eu tenho uma casa. E aí o meu marido, enfim, meu cônjuge, ele vai ter ali um carro que já é dele, tá? E a gente casa e aí, enfim, o amor acaba, a gente resolve se separar. A minha casa, que já era minha, vai continuar sendo minha, não vai entrar nessa divisão. E o carro, que já era dele, também vai continuar sendo dele, não vai entrar nessa divisão. Só vai entrar nessa divisão aquilo que juntos nós conquistamos, Juntos nós fomos lá e adquirimos durante ali a constância do casamento. Independentemente se fui eu que comprei, se foi ele que comprou, se tá no meu nome, se tá no nome dele, enfim. Isso é a comunhão parcial de bens. Um detalhe que eu acho mega importante mencionar é que aqueles bens que foram adquiridos, mesmo que na constância do casamento, porém, são bens provenientes de sucessão, subrogação e de doação, esses bens, eles não vão se comunicar com os demais, tá? Ou seja, esses bens, eles vão ser excluídos desse tipo de comunhão. Ok. Vamos passar para o outro, que é no caso da comunhão universal de bens. Como o próprio nome já diz, ela é universal, então todos os bens vão ser divididos meio a meio. Independentemente se foi um bem conquistado antes do casamento ou após o casamento. Todos os bens vai ser dividido. Mas, como toda regra, há a sua exceção e nesse caso não é diferente, Como eu disse, a regra aí da comunhão universal de bens é que tudo seja comunicável e tudo seja dividido. Porém, lá no artigo 1668 do Código Civil, traz algumas hipóteses, algumas situações onde determinados bens não vão se comunicar, tá? Eu não vou trazer aqui as hipóteses, mas eu vou deixar o artigo, o link para o artigo aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem tiver interesse de poder, de ler, de se aprofundar um pouquinho mais, vai lá. Eu aconselho, é bom porque aí fica mais fácil a compreensão de vocês, tá? Beleza. Uma outra coisa que eu acho importante também mencionar, que não pode ser passado despercebido. No caso da comunhão universal de bens, quando a gente fala de falecimento, de um dos cônjuges, a gente não diz que o outro vai receber uma herança, Porque assim, na comunhão universal de bens, você já tem direito a metade de tudo que o seu companheiro ou sua companheira, o seu cônjuge, o seu cônjuge vai ter. Você já tem direito a metade de tudo. Então você já vai ser um meieiro, Você vai ter aí uma meiação. Então, no caso de falecimento, você vai receber 50% do patrimônio, não a título de herança, mas a título de meiação. Ok, vamos continuar. Falei da comunhão parcial, falei da comunhão universal, agora a separação total de bens. Na separação total de bens, ela pode ser de forma convencional ou de forma legal. A forma convencional é aquela onde as próprias partes, os próprios cônjuges vão chegar, sentar e vão acordar sobre aquilo ali. Agora, a legal é aquela que é imposta pela lei. E aí, são em casos específicos. No caso
das pessoas que contraírem matrimônio que já tem aí 70 anos, 70 anos das pessoas que precisam aí de um amparo ou de um suprimento judicial para poder casar, e também daquelas pessoas que não observaram as causas suspensivas para a celebração aí do casamento. Nesse caso, essas pessoas, por lei, obrigatoriamente, têm aí que adquirir, né, tem que aí, enfim, ter o regime de separação total de bens. Ok, agora, o que significa dizer regime de separação total de bens? Significa dizer que o patrimônio, os bens que você possui, o que seu cônjuge possui, não vão se comunicar. Então, o que é meu, o que é seu, e é isso. Terminou, se separou, eu pego o que é meu, você pega o que é seu, acabou. Não vai somar, não tem a soma do patrimônio, a divisão dele. Não, é isso. Agora, o mais complicadinho e o mais complexo, que acredito eu que por conta disso seja o menos usual, é a participação final nos aquestos. Que aí, no caso, pensa que a participação final nos aquestos é uma junção da separação total de bens com a comunhão parcial de bens. Nesse caso, você vai ter uma maior liberdade para poder gerenciar os seus bens. O seu patrimônio e as dívidas provenientes do seu patrimônio não vão se comunicar, tá, com os do seu cônjuge. Ocorre que o produto do patrimônio adquirido de forma onerosa durante a constância do casamento, isso será dividido meio a meio, tá? É o produto do patrimônio adquirido de forma onerosa, será dividido durante a celebração, né? Durante a constância do casamento, será dividido entre os cônjuges. Final. Entre os cônjuges. Beleza. Dito isso, né? Explicado aí cada um desses regimes, eu acho que é importante mencionar, vale ressaltar que, em regra, tá? Quando você vai casar ou quando você vai formalizar ali, quando você tem ali, no caso, uma união estável ou um casamento, a regra é a comunhão parcial de bens, tá? Então, se você não fizer uma coisa que chamamos de pacto antinupcial ou pacto nupcial, que no caso serve para poder formalizar, né, qual vai ser o tipo de regime aplicado nesse matrimônio ou nessa união estável, enfim. Quando você não faz isso, a regra é que a comunhão parcial de bens seja aplicada. Ou seja, tudo aquilo que é seu antes do casamento continua sendo seu, ou antes da união estável continua sendo seu, e tudo aquilo que for adquirido durante a constância do matrimônio ou da união estável será dividido meio a meio. É isso, né? Acho que dei todas as informações assim básicas e necessárias. Um detalhe, tá? Você não precisa de um advogado para poder escolher qual regime de bens você vai aplicar no seu matrimônio, enfim, na sua união estável, ok, você não precisa disso. Porém, é aconselhável, é extremamente aconselhável que você procure um advogado para isso. Por quê? Com o advogado, ele vai poder te explicar o que a consequência de cada regime, como vai funcionar cada regime, até mesmo para quesitos de sucessão, enfim. Porque acontece que às vezes a gente acha assim, na hora ali que tá tudo mil maravilhas, né? O amor tá no auge, ai que maravilha, não vou separar nunca, vamos botar ali o que é meu é seu, lindo. Mas quando o amor acaba, ou quando coisas da vida acontecem, você se separa, e aí a consciência bate, você fica, nossa, eu não sabia que isso entrava, eu não sabia que isso era dividido, eu não sabia que eu tinha direito disso, ou que eu não tinha direito disso. Então, assim, procure um advogado, né, pra você poder ter noção de onde você tá pisando, tá? Acho que é isso, vou encerrar por aqui esse vídeo, peço que curta, compartilha, comente o que vocês quiserem, tá? Fique à vontade, inclusive sugestões para os próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Vou deixar o @ do meu Instagram aqui embaixo, tá? Lá eu sempre procuro postar dicas e conteúdos jurídicos, assim como eventuais atualizações sobre determinados concursos públicos. Então, você concurseiro, quer ficar ligadinho, por favor, me siga lá no Instagram, tá? É isso. Tchau, tchau!